O Sermão do Monte, de John Wesley. Página 177, capítulo 10. Intenções puras é o título. Mateus 6, 19 ao 23. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você se a luz está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Neste texto, Jesus passa a nomear os atos comuns da vida. Ele mostra que a mesma pureza de intenções é tão indispensável nos nossos negócios ordinários como nos nossos atos religiosos. Sem dúvida, a mesma pureza de intenções que tornam os nossos atos religiosos aceitáveis deve também tornar o nosso trabalho secular ou emprego uma oferta adequada a Deus. O homem pode esforçar-se em seu negócio a ponto de ganhar importância aos olhos do mundo. Contudo, se não estiver mais servindo a Deus em seu emprego, não tem direito a nenhuma recompensa divina. É o mesmo caso daquele que dá esmola para ser visto ou que ora para ser ouvido pelos homens. Intenções vãs e terras não são permitidas no nosso trabalho, assim como não são nas esmolas e na devoção. Essas más intenções misturam-se a nossas boas obras e atos religiosos. Elas têm a mesma natureza perversa quando entram nas nossas práticas de trabalho. Se fosse permitido insistir nessas intenções no nosso trabalho terreno, seria permitido insistir nelas na vida religiosa também. Portanto, assim como nossas orações e dons não são um culto aceitável a Deus quando procedem de intenções impuras, também o nosso trabalho secular não pode ser um culto a Deus, a menos que seja realizado com a mesma devoção no coração. Jesus declarou isso da maneira mais energética. Em palavras fortes e abrangentes, ele explicou, reforçou e tratou essa questão ao longo de todo o capítulo diante de nós. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Os olhos representam a intenção. A intenção está para a alma como os olhos estão para o corpo. Assim como os olhos dirigem todos os movimentos do corpo, as intenções guiam o movimento da alma. Dizemos então que esses olhos da alma são bons quando olham para um único objetivo. Quando não temos nenhum outro propósito, senão conhecer a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou, conhecê-lo com emoções adequadas. Temos olhos bons. Intenções puras é amar a Deus como Ele nos amou, é agradar a Deus em todas as coisas, é servir da mesma maneira que o amamos, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, alma e força. É desfrutar Deus em todas as coisas e acima de todas as coisas no tempo e na eternidade. Se seus olhos forem bons fixados dessa forma em Deus, todo o seu corpo será cheio de luz, o corpo todo. Tudo que é guiado pela intenção, como o corpo é guiado pelos olhos, tudo que você é, tudo que faz, todos os seus desejos, disposições e paixões, todos os seus pensamentos, palavras e ações. Isso tudo será cheio de luz, cheio de conhecimento verdadeiro e divino. Essa é a primeira coisa que podemos compreender por luz. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmo 36, 9. Deus o que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. 2 Coríntios 4, 6. Ele iluminará os olhos do nosso entendimento com o conhecimento de Deus. Seu Espírito Santo nos revelará a profundeza de Deus.
A inspiração do Espírito Santo nos dará entendimento e nos fará conhecer a sabedoria. A unção que recebemos dele fará morada em você, ele ensinará todas as coisas, como a nossa experiência confirma isso. Podemos perder essa luz mesmo depois que Deus abriu os olhos do nosso entendimento. Se buscamos ou desejamos qualquer outra coisa que não seja Deus, o nosso coração insensato rapidamente volta a escurecer. Então nuvens voltam a pousar sobre a nossa alma. Dúvidas e medos nos assombram novamente. Somos jogados de um lado para o outro e não sabemos o que fazer. Não sabemos qual rumo a seguir, mas quando nada mais desejamos senão Deus, nuvens e dúvidas se apagam. Nós, que estamos em trevas, entramos na luz do Senhor. A noite agora brilha como o dia. Encontramos a vereda do justo, que é como a luz da aurora. Deus nos mostra quais veredas devemos seguir. Ele aplana o caminho diante de nós. A segunda coisa que podemos compreender com a luz é a santidade. Enquanto buscar a Deus em todas as coisas, você encontrará em todas as coisas. A fonte de sua santidade preencherá você continuamente com a semelhança, a justiça, a misericórdia e a verdade divinas. Se você olhar para Jesus e somente para Ele, será preenchido com a mente que Ele tinha. A sua alma será renovada dia após dia, a imagem daquele que o criou. Se os olhos da sua mente não se afastarem de Deus, se você persistir como se visse aquele que é invisível, e nada mais enxergar no céu ou na terra, então contemplando a glória do Senhor, você será transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É uma questão de experiência diária que, pela graça, somos salvos por meio da fé. E pela fé que os olhos da mente são abertos. Pela fé vemos a luz do amor glorioso de Deus. Enquanto os nossos olhos estiverem firmemente fixados em Deus, conforme revelado em Jesus, reconciliando consigo o mundo, somos cada vez mais cheios com amor divino e humano, aumentando a nossa submissão, bondade, paciência e todos os frutos da santidade. Eles nos são dados pela revelação que está em Jesus, para a glória de Deus Pai. Terceiro, a luz que preenche aquele que tem olhos puros significa felicidade, bem como santidade. De certo, a luz é agradável, é bom ver o sol. Muito mais agradável é ver o sol da justiça brilhando continuamente sobre a alma. E se há alguma consolação em Jesus, algum conforto de amor, alguma paz que sobrepuxa todo entendimento, alguma alegria na esperança da glória de Deus, tudo isso pertence àquele cujos olhos são bons. Assim, todo o seu corpo é cheio de luz. Ele anda na luz da mesma maneira que Deus anda na luz. Ele se alegra ainda mais, orando sem cessar e dando graças em tudo. Ele se alegra, qualquer que seja a vontade de Deus, de acordo com o que lhe é revelado por meio de Jesus. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se os seus olhos forem maus, vemos que não há meio termo entre os olhos bons e os olhos maus. Se o olho não é bom, então é mau. As nossas intenções em tudo o que fazemos devemos ser unicamente para Deus. Se buscarmos qualquer outra coisa, isso significa que a nossa mente e a nossa consciência estão corrompidas. Os nossos olhos, portanto, são maus se a nosso alvo está em alguma coisa que não é Deus. Se temos algum outro objetivo diferente de conhecer e amar a Deus, nossas intenções são más. Precisamos buscar unicamente servi-lo e agradá-lo em todas as coisas. Devemos ter um único propósito, desfrutar de Deus e ser felizes nele, tanto agora como na eternidade. Se seus olhos não estiverem fixados unicamente em Deus, todo o seu corpo será cheio de trevas. O véu permanecerá no seu coração. A sua mente estará cada vez mais cegada
pelo Deus deste mundo. Satanás procura impedir que a luz do Evangelho glorioso de Cristo brilhe sobre você. Você ficará então cheio de ignorância e erro a respeito das coisas de Deus. Sem essa luz, você é incapaz de discerni-las. É mesmo que tenha algum desejo de servir a Deus, estará repleto de incertezas quanto à maneira de fazê-lo. Você deparará com dúvidas e dificuldade por todos os lados e será incapaz de encontrar alguma forma de escapar disso. Se você buscar alguma das coisas terrenas, os seus olhos não são puros. Se você buscar alguma das coisas terrenas, os seus olhos não são puros. Você estará então cheio de impiedade e injustiça. Os seus desejos, as suas disposições e as suas paixões estarão todo fora de curso. Eles se tornarão escuros, vis e vãos. Sua conversa será má, tanto quanto o seu coração. Você será temperada com sal. Nem será capaz de ministrar graças ao ouvinte. Você será então ocioso, inútil, corrupto e miserável para o Espírito Santo. Então, a destruição e a infelicidade estarão em seu caminho. Você terá perdido o caminho da paz. Não há paz, nenhuma paz estabelecida para os que não conhecem Deus. Não há nenhum contentamento verdadeiro ou duradouro para alguém que não o busca de todo o coração. Enquanto você tiver por alvo as coisas que perecem, tudo o que vem é vaidade. Enquanto você tiver por alvo as coisas que perecem, tudo o que vem é vaidade. Não é só vaidade, mas também aflição de espírito. Verdade, né? Tanto a busca como o gozo das coisas mundanas são vaidade. Você realmente anda em trevas vazia e em vão se aflige. Anda em trevas que podem ser tocadas. Dorme e dorme, mas não recebe descanso. Os sonhos da vida podem causar dor e você sabe que não pode dar paz. Não podem dar paz. Não há descanso neste mundo ou no mundo por vir. O descanso está só em Deus, o centro do nosso espírito. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! A boa intenção iluminará a alma toda. Ela a encherá de conhecimento, amor e paz. E a encherá desde que seja boa, desde que só almeje Deus. As trevas estão em almejar qualquer coisa diferente de Deus. Essas intenções, por conseguinte, cobrem a alma com trevas em lugar da luz. Elas produzem ignorância, erro, pecado e sofrimento. Ah, como são grandes essas trevas! É a própria fumaça que sobe do abismo. É a noite essencial que reina na profundeza mais distante, na terra da sombra da morte. Assim, não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Se o fizerem, fica claro que seus olhos são maus, não estão fixados somente em Deus. Será que os cristãos observam este mandamento que professam ter recebido de Deus por meio de Jesus? De modo algum, não, em nenhum grau, como se essa ordem jamais lhes tivesse sido dada. Mesmo os bons cristãos, conforme são denominados pelos outros e por si mesmo, não prestam a mínima atenção nele. Talvez ainda esteja escondido em seu original grego, pois não tomam nenhum conhecimento dele. Em qual cidade cristã se encontra um homem entre 500 que tem a mínima preocupação em acumular toda a riqueza que consegue? Onde está aquele que aumentará os bens no máximo da própria capacidade? Ah, é verdade, o que não farão isso injustamente. Muitos não roubarão nem furtarão, alguns não enriquecerão com a ignorância ou a necessidade do próximo. Mas o ponto é outro. Mesmo esses não fazem objeções ao ato, somente a maneira de fazê-lo.
só se opõem ao acúmulo desonesto. Não ficam alarmados por desobedecerem a Jesus, mas apenas pela violação da moralidade cristã, pagã. Assim, até os homens honestos não são mais obedientes a esse mandamento que um ladrão de estrada ou um arrombador. Aliás, eles nunca planejaram obedecer. Desde a juventude, isso nunca lhes passou pela cabeça. Foram criados pelos pais, mestres e amigos cristãos, sem nenhuma instrução a esse respeito. Se receberam alguma instrução, foi esta: quebrar o mandamento assim que conseguisse, e continuar quebrando até o fim da vida. Não há caso de enfado com o mundo, o que é mais assombroso ainda. A maioria lê ou ouve a Bíblia com frequência. A maioria lê ou ouve essas palavras centenas de vezes, sem jamais superar que são condenados por elas. Ah, que Deus fale com sua voz poderosa a esses que enganam a si mesmo, que os desperte dessa armadilha do diabo e permita que as escamas caiam dos seus olhos. Você talvez questione o que significa acumular tesouros na terra. É necessário examinar esse ponto em detalhe. Primeiro, veremos o que não é proibido nesse mandamento. Então poderemos descobrir claramente o que ele proíbe. Não somos proibidos de prover coisas honestas aos olhos do homem. Não somos proibidos de prover coisas honestas aos olhos dos homens. Não somos proibidos de obter fundos com que pagar quando nossos débitos justos nos são cobrados. Longe disso. Deus nos ensina a não devermos nada a ninguém. Isso nada mais é do que uma lei simples e de justiça comum. Jesus não veio para destruir, mas para cumprir a lei da justiça. Segundo, Jesus não nos proíbe de prover aquilo que é necessário para o nosso corpo. Precisamos de alimento básico, completo e suficiente. Segundo, vou repetir, Jesus não nos proíbe de prover aquilo que é necessário para o nosso corpo. Precisamos de alimento básico, completo e suficiente. Precisamos de roupas limpas para vestir. E nossa obrigação prover essas coisas e não sermos um peso para ninguém. Não somos proibidos de prover para a nossa família. Isso também é a nossa obrigação. Até o princípio de moralidade pagã exigem isso. Cada homem deve prover as necessidades básicas da vida para toda a família. Como seu exemplo ensina ao seu como obter provisão. Assim, quando morrer e se vai, eles serão capazes de prover para si mesmos. Fala aqui das necessidades básicas da vida. Não me refiro a iguarias ou excessos. Não é obrigação do homem esforçar-se diligentemente para fornecê-los à família, muito menos a si próprio. Ninguém tem direito ao mês do luxo ou do ócio. Ninguém tem direito aos meios do luxo ou do ócio, mas se alguém não prover para os seus próprios filhos, praticamente nega a fé, e é pior que o infiel ou pagão. Por fim, Jesus não nos proíbe de acumular o necessário para tocar nossos negócios seculares. Podemos, de tempos em tempos, juntar o dinheiro necessário para administrar nosso negócio à medida e no grau necessários. Ao fazê-lo, os propósitos precedentes devem ser cumpridos. Primeiro, não podemos dever nada a ninguém. Segundo, precisamos capacitar-nos para receber o que é necessário para vivermos. Terceiro, devemos prover os nossos familiares em suas necessidades, como os meios adequados para obtê-los enquanto vivemos. Agora, podemos ver claramente, a menos que não estejamos dispostos a ver o que se proíbe aqui.
É a intenção de obter mais riquezas do que atende os propósitos precedentes. É o esforço por uma medida maior de riquezas, um aumento maior de dinheiro do que exige esses fins. O acúmulo de qualquer coisa, além disso, é absolutamente proibido aqui. Se as palavras têm algum significado, deve ser esse. Não é possível que tenham outro significado. Por conseguinte, aquele que dispõe de comida, roupa e abrigo adequados para a família, capital adequado para seu negócio e não tem dívidas, atende a esses propósitos razoavelmente. Que ninguém que já esteja nessa situação busque uma porção ainda maior sobre a terra. Que ninguém que já esteja nessa situação busque uma porção ainda maior sobre a terra. Aquele que o faz vive negando a Jesus de maneira aberta e habitual. Fazendo isso, praticamente negou a fé. Ouçam isso, todos vocês que ainda vivem no mundo e amam o mundo. Acho que John Wesley aqui era contra a teologia da prosperidade. Pegou pesado, meu amigo. Vocês podem ser estimados pelos homens, mas são abomináveis aos olhos de Deus. Por quanto tempo sua alma se apegará ao pó das riquezas? Por quanto tempo vocês se cobrirão dessa camada grossa de barro? Quando acordarão para ver que muitos pagãos declarados e movidos à especulação estão mais perto do reino do céu que vocês? Quando vocês serão persuadidos a escolherem a melhor parte que não lhe será tirada? Quando se esforçarão para acumular tesouros no céu, renegando, temendo, abominando todos os outros? Se você almeja acumular tesouros na terra, está simplesmente perdendo o seu tempo e gastando as suas energias com aquilo que não é pão. O que você ganha se for bem-sucedido? Você mata a própria alma. Você extingue a última centelha de vida espiritual nela. Aliás, cercado de vida e abundância. Você está morto. Você é um homem vivo, mas um cristão morto. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O seu coração está afundando no pó deste mundo. A sua alma se apega ao chão. As suas paixões estão fincadas não nas coisas do alto, mas nas coisas da terra. As suas paixões se dirigem às coisas pobres que podem envenenar, mas não conseguem satisfazer um espírito eterno feito para Deus. O seu amor, a sua alegria, os seus desejos estão todos direcionados às coisas que perecem com o uso. Você jogou fora o tesouro do céu, perdeu Deus e seu espírito com riquezas e se separou do Senhor. Dificilmente um rico entrará no reino do céu. Os discípulos de Jesus ficaram atônitos quando ele ensinou isso. Longe de retratar-se, ele repetiu a mesma verdade em termos ainda mais fortes. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil não se julgar sábio aquele que é aplaudido pelos outros a cada palavra. Como é difícil não se considerar melhor que a horda de pessoas pobres, comuns, humildes e ignorantes. Como é difícil não buscar felicidade em riquezas ou em coisas que dependem das riquezas. Como é difícil evitar satisfazer os desejos da carne, ou desejos dos olhos, ou o orgulho da vida. Como o rico pode escapar da perdição do inferno. Só por Deus essas coisas são possíveis. E se você não for bem-sucedido, qual será o fruto do seu esforço? O que você ganha acumulando tesouros na terra?
Os que querem ser ricos, os que desejam a riqueza e por ela se esforçam, sejam ou não bem-sucedidos, caem em tentação e na armadilha. Esse esforço é um laço do diabo. Leva a muitos anseios tolos e danosos. Desejos que não têm nenhuma relação com a razão. Tais desejos não pertencem propriamente os seus seres racionais e imortais, pertencem apenas às bestas selvagens que não têm entendimento. Afoga o ser humano na destruição e perdição, na miséria presente e eterna. Vocês vemos provas melancólicas disso, basta abrir os olhos e observar a volta. Vemos pessoas que, desejando e decidindo a riqueza, cobiçam o dinheiro, cujo amor é a raiz de todos os males. Ao fazê-lo, já se dilaceraram com muito sofrimento, antecipando o inferno no qual se estão dirigindo. Meu Deus. 25 minutos. Vou estar encerrando aqui na página 184. Eu marquei. Estarei dando início à segunda parte. Tá? Deus abençoa, graça e paz. Que Jesus venha preencher o seu coração. Amém?